Bom dia! Que satisfação poder abrir mais um ano, né? Essa é a nossa 7ª edição do Encontro de Gestão dos Cafeicultores. E para mim, eu falo, né? O único evento que a gente faz na nossa casa. O Grupo Conecta hoje realiza 6 eventos no Brasil, 3 eventos fora do Brasil. E eu falo que estar aqui em Uberlândia, que é a minha cidade natal, que é onde eu vivo, onde eu moro, e abrindo um evento como esse, que para mim é um evento que tem grande significado, que eu falo que a cafeicultura ela é apaixonante por si só. Então sejam muito bem-vindos. A ideia é que a gente saia daqui diferente do que nós estamos entrando. Para mim, sempre que tem a Clara, muitos de vocês conhecem a Clara, a Ludmila, a Malu, que é quem fazem as confirmações. E aí, cada vez que elas me confirmam, olha, Luciana, nós estamos com 600 cafeicultores, 700 cafeicultores, Luciana, batemos 800 cafeicultores, Lu, 960 cafeicultores. Eu falo, meu Deus, a responsabilidade aumenta, né? Então, é sempre uma satisfação. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento. A casa é de vocês, foi feita para vocês e por vocês. Falo que muita gente me fala, Luciana, quem são os palestrantes dos eventos? Os palestrantes é quem está no dia a dia, na lida, que conhece de fato a dificuldade na gestão da propriedade, que conhece de fato a dificuldade na gestão da cooperativa. Hoje nós estamos com 7 estados presentes aqui dentro do Incoff. E dentro desses 7 estados que produzem café, eu sei que cada um enfrenta o seu desafio, tem as suas oportunidades, tem os seus pontos bons, né? Tem os seus pontos aí desafiadores do dia a dia, mas que para nós é muito bom poder levar esse processo de gestão aí e tornar as propriedades ainda mais produtiva, ainda mais eficiente. A minha tarefa hoje aqui, eu tenho feito um trabalho no Brasil todo, que é um propósito chamado agro. Há 18 anos, eu entrei no agronegócio, na parte de consultoria, como muitos de vocês sabem. Eu sou diretora na M Prado Cooperativas, então na M Prado Consultoria. Eu cuido aí de muitas cooperativas, de muitas revendas, de muitas fazendas, de grandes indústrias. E há 18 anos fazendo consultoria e levando gestão para o agro. E de um tempo para cá eu venho observando, gente, nós somos formados de um universo um pouco maior do que simplesmente gerir, capacitar, treinar. Hoje e amanhã a gente vai ter 2 dias de muitas palestras com grandes conteúdos que vai trazer a gestão, a comercialização, o que a gente tem que fazer de barter, de hedge. Nesses 18 anos eu fiz e faço, né, muito trabalho na parte de gestão financeira, cenário econômico, cenário político, a parte de comercialização. Essa é a área de expertise da Luciana. Só que eu tenho me dedicado a esse projeto aqui, que é um propósito chamado Agro, para a gente deixar um legado na agricultura, que eu acho que é o mais importante. Então, temas técnicos e temas de gestão, nós vamos ver durante os 2 dias. Eu, como tema de gestão que sou, né, como consultora de gestão, vou trazer algumas pitadas. Mas eu quero falar com vocês um pouco mais além. E nesse um pouco mais além da cafeicultura, nós vamos entender um pouquinho sobre o propósito que nos une. Qual é, de fato, o propósito? Por que a gente lida com as intempéries do tempo? Por que a gente lida com as intempéries do mercado, com a baixa do preço, com a alta do dólar, com a chuva que veio, com o granizo que veio, com a chuva que não veio? Nós viemos transformando a cafeicultura ao longo do tempo. E por ser uma cultura perene, eu falo que ela ainda é uma cultura com mais propósito, com mais profundidade. Porque ao contrário da soja e de tantas outras culturas, que você tem uma safra ruim, você vai lá, colhe tudo, aquilo, arranca fora, começa uma safra nova. No café, não. Uma safra ruim vai refletir por anos a fio. Então, nós precisamos entender que nós temos aí um propósito maior dentro do agro. E o nosso cultivo nos proporciona ainda mais, é um cultivo de legado.
Quando você vai numa fazenda de café, você vê que é uma fazenda de muitas e muitas gerações. São fazendas com história. Lógico, temos história na soja, temos história no milho, né? Sim, temos. Mas nada se compara ao que temos de história no café. Por ser uma cultura perene e por ter sido aí, por muitos anos, o grande ouro do nosso país. E continua sendo. Eu falo que tem os seus desafios, mas o café, ele vem traçando, né, o seu caminho de uma maneira brilhante. E quando eu falo desse legado, desse propósito, eu estou dizendo para vocês que atrás da produtividade, da quantidade de sacas que a gente colhe, do que a gente faz, do custo hora-máquina, custo por hectare, o que a gente vai usar de tecnologia, quanto que a gente vai investir, o que eu vou pegar de financiamento, de todo o trâmite burocrático que tem uma propriedade de café, tem um produtor, tem uma família, e tem um propósito ali maior do que simplesmente toda essa produtividade. Só que eu quero cuidar hoje desse cafeicultor e dessa cafeicultora, dessa família. Eu quero falar para vocês sobre isso. Porque às vezes a gente gira tantos pratos, tantas áreas, que a gente se perde em pratos extremamente importantes. Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou esposo, eu sou produtor, eu sou chefe, eu sou líder, eu sou operador de máquinas, eu tenho várias funções. Em determinados momentos eu sou filho, eu sou amigo. São muitos pratos para gerir. Eu sou o financeiro da empresa, ora eu sou o RH da minha fazenda. São muitos pratos para girar. E tem o prato que é o prato pessoal, que é aquele que muitas vezes é o que é deixado um pouco de lado. Eu paro de girar esse prato porque eu tenho tantos outros afazeres que eu não tenho tempo para girar esse prato. Seu Carlos Augusto, né, ele estaria aqui na abertura hoje comigo para falar sobre isso. E nós passamos algumas horas conversando sobre esse tema. E hoje ele está girando um prato lá na Oceng e vai sair da Oceng e correr para cá, porque ele tem que girar o prato da palestra dele que ele vem falar com vocês, que vai ser na hora do almoço. Quantas coisas, quantas atividades a gente se predispõe a fazer, mesmo às vezes não tendo tempo. Ah, mas eu acho uma brecha e vai dar certo. Nós vamos organizar, vai dar certo. Quantas coisas a gente deixa de lado para tentar dar conta de tudo. E aí, a gente fica com aquela sensação, parece que eu não estou equilibrando todos os pratos direito. Em alguns momentos, eu deixo o prato do pai, de ser pai, um pouco sem a devida atenção. O prato de esposo, gente, eu quero falar para os homens aqui, viu? O prato de esposo é importante girar. E às vezes é o último que vem sendo procrastinado, né? O prato de pai, o prato de amigo e o seu prato, que é o de você. Eu vejo tantas pessoas, como a gente faz gestão de fazendas, e trabalho bastante com essa parte de liderança, né? Tanto com os produtores quanto com os executivos. Eu vejo pessoas que tiveram muito sucesso na carreira, que foram exponenciais, sucessos exponenciais. E que ao chegar ali nos seus 70, 75, já começando a cair a linha de produtividade, ele olha para trás e diz assim: o que eu fiz? Por que eu não dei a devida atenção naquilo que necessitava? Ele passou a vida inteira para juntar dinheiro. E aí, naquela esperança e naquela ilusão de que quando ele se aposentasse, ele iria viver a vida. Ele iria aproveitar a aposentadoria.
Só que ele esquece que a juventude e a jovialidade foi se perdendo com o tempo. E aí, ele começa a tomar lá 5, 6, 7, 8, 10 remédios. Ele toma um remédio para pressão, aí ele toma um remédio para tireoide, aí ele toma um remédio para o coração, porque ele já teve um AVC, aí ele toma um remédio para ralear o sangue, aí ele toma... E aí ele anda com aquele pacotinho. E aí ele pensa, mas agora que eu tenho tempo para viver, eu não tenho mais saúde para fazer. Então a gente passa a vida inteira perdendo a saúde para ter dinheiro. Aí quando a gente tem o dinheiro, a gente perde o dinheiro para tentar retomar a saúde. É a coisa mais louca que eu já vi na vida. Aí põe um stand, põe 2 stands, põe 3 stands. Meu pai está com 66 anos. E ele trabalhou a vida inteira, trabalhou. Agora, aos 65, ele teve um infarto, colocou lá seus 6 stands no coração. E tudo é melindroso. Mas era agora que ele está se aposentando, que ele se aposentou, que ele ia viver. Então, não espere. O que mais, tem uma parábola, eu gosto muito de parábolas, tem uma parábola que diz, o que mais intriga Deus nos homens é porque eles perdem a saúde para ter dinheiro. E depois perdem o dinheiro para ter saúde. Eles vivem como se estivessem morrendo. E morrem como se nunca tivesse vivido. Isso é o que mais intriga Deus nos homens. Tem pratos, pessoal, que são de porcelana. Esses, quando quebram, fatalmente não voltarão a seu estado original. Esses pratos são saúde, família, valores pessoais. É tudo aquilo que é mais precioso. Nós não podemos deixar de girá-los. E tem pratos emborrachados. Carreira, trabalho, patrimônio, financeiro. Quantas vezes eu já vi produtores que por 2, 3 safras, o Rio Grande está sofrendo muito com isso. Eu tive alguns produtores que devido ao granizo, também entraram numa dificuldade financeira muito grande. Mas eu já vi casos e casos de produtores que perdem tudo que têm, ficam endividados, começa de novo, do zero, e reerguem e volta a ganhar dinheiro e volta a prosperar. Agora, quando quebra o prato da família, eu já vi grandes produtores, realizados profissionalmente, mas destruídos enquanto família. Infelizes, porque não conseguiram girar o prato da família. Então, o primeiro recado do dia é: não vivam como se estivessem morrendo. Aproveita a jornada, ela é muito curta. Ela é muito curta. Às vezes eu olho para os meus filhos, eu tenho 2, uma de 2 anos e um de 8. E eu falo, quando passou tão rápido? E eu vejo meu pai e ele diz assim, você não tem noção, Luciana, você tem 37, eu tenho 37 anos, gente. E o tempo voou. Não dá para acreditar que passou tão rápido. Passa. E esses pratos emborrachados, eles precisam encontrar um equilíbrio. Nós falamos sobre carreira. Como consultora de gestão, eu não podia deixar de trazer informação de gestão para vocês. É um prato importante, o prato da propriedade agrícola, e quando você busca o seu equilíbrio interno, eu falo, quando o produtor, ele está equilibrado emocionalmente e espiritualmente, não há distinção entre falar de religião. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de espiritualidade. Eu vou falar um pouco lá no final da minha palestra. Quando você tem um produtor equilibrado emocionalmente, a fazenda é próspera. O resultado acontece, existe margem de lucro. Quando você chega numa propriedade, que a primeira coisa o produtor diz assim, eu não sei o que está acontecendo, Luciana, está tudo uma bagunça. Você vai olhar, o nível de gestão dele é a bagunça que ele vive no dia a dia. Não tem aquele equilíbrio. E aí, pessoal, eu trouxe o primeiro ponto,
que é você encarar o equilíbrio da sua vida, porque um profissional equilibrado, um produtor equilibrado, uma mulher equilibrada, ela consegue gerir melhor os seus pratos, por mais pratos que ela resolva que ela tem que dar conta daquilo tudo. Agora nós vamos girar um segundo prato. Vamos girar o prato do que eu faço com aquilo que eu não posso mudar. Macrotendências. O que vem por aí? Lu, eu vou ter uma maior volatilidade global. Nunca se falou em uma recessão global como se tem falado ultimamente. Eu, como uma consultora otimista, eu digo que a gente vai andar de lado. Mas andar de lado é melhor do que cair. Vocês vão ver pela nossa perspectiva de crescimento do PIB, vocês vão ver aí pelo que tem de cenário mundial, mas nós estamos mais voláteis. Mercados que eram tão seguros já não são mais. Há uma volatilidade aí significativa. A aceleração dos compromissos climáticos. A gente vem nessa busca por acelerar compromisso climático. Demanda resiliente por commodity, eu acho que a gente precisa aproveitar isso. Incremento dessa agricultura digital, biotecnologia, novos materiais. A gente está aí com grafeno, pessoal. Gravem esse nome, grafeno. Vai revolucionar muito a agricultura. Plasticultura para controle de variações de clima e para segurança alimentar. Em 2019, eu estive na Ásia e numa visita estive em Singapura. Singapura, cidade, estado, país em uma única região, onde existe o maior PIB, maior IDH, onde pulsa desenvolvimento, onde você tem uma economia extremamente pulsante de negócios. 2019 o negócio estava uma loucura, quando eu estive lá. 2020 veio a pandemia. Por melhor que seja um país em negócios, eles não têm o básico, que se chama segurança alimentar. Quando fecharam os portos, veio a pandemia, veio aquela loucura toda, o que aconteceu com Singapura? Faltou alimento. E quando falta alimento, a gente volta para aquilo que é primitivo. Nós voltamos para aquilo que é primitivo. E eles despertaram para uma coisa interessante. Eles têm tecnologia, têm demanda, têm uma série de coisas, mas não tinha segurança alimentar. Então, o que eles fizeram? Começaram a investir em pink farms. O que são as pink farms? São as agriculturas em cima dos prédios, através de plasticultura. Lu, mas isso é ilusório, porque você não consegue alimentar o mundo. Mas quando você não tem segurança alimentar num país como Singapura, já é uma solução. E em São Paulo, muitos prédios já estão praticando a plasticultura com alto valor agregado. Então, é uma macro tendência. Onde não se tem área agricultável, vai se caminhar para as pink farms, que você consegue controlar o clima, variação, mas isso sempre em uma demanda em uma escala menor, geralmente HF, né? Direto da plasticultura das pink farms para o consumidor final, né? Sem atravessador. Então, por isso tem ido bastante para restaurantes em São Paulo, que têm aderido a essa demanda. Evolução e transformação do mercado de trabalho. Quem aqui sente que a geração que a gente está lidando todo dia, lá na nossa propriedade, é uma geração sensível? É sensível. É uma geração melindrosa. Eu fico imaginando, às vezes, né, dentro das empresas, eu tenho 2 empresas, eu fico imaginando, meu Deus, o que aconteceu? Nós viemos de uma geração Y, que eu vou falar sobre felicidade, a equação da felicidade, que a geração Y, ela quis fazer coisas que a geração X não fez. O que a geração X fez? A geração X, ela tinha um nível de expectativa, que era se casar, comprar uma casa e no máximo ter um carro, e ela era feliz. Aí a geração Y, que é o filho da geração X, geração Y nasceu ali por volta dos anos 80, que é o filho da geração X,
já teve aspirações muito maiores, porque o menino estudava inglês, porque o menino estudou em Harvard, porque o menino é fantástico. Ele fez MBA, não sei o quê, foi pós-doutorado. Então, ele tem que ser líder. Só que quando ele chegou no mercado de trabalho, não tinha liderança para todo mundo. E foi a geração mais triste da história, com mais índice de suicídio. Por quê? Expectativa menos realidade. A equação da felicidade que eu trouxe no slide para vocês é: quanto maior o seu nível de expectativa e menor a realidade que se apresenta, mais infeliz você é. Por isso que o segredo, quando você vai fazer uma viagem, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, zera a expectativa. Zera. Porque tudo te surpreende. Tem gente que consegue ser infeliz nas Maldivas. Porque ele criou uma expectativa tão grande, que aquilo ia ser fantástico, que ele chega lá e é só água e areia. E ele diz, mas não era só isso. Então, zera a expectativa com a sua esposa, porque tudo que ela fizer vai te surpreender. Zera a expectativa com seu marido, porque tudo que ele fizer vai te surpreender. Zera a expectativa com os filhos. É muito triste que a gente coloque nos nossos filhos aquela obrigação de ser o que não fomos, que a gente gera uma expectativa que não é real para as crianças. Expectativa. O segredo e a equação é: quanto mais expectativa você coloca e menor a sua realidade se representa, mais frustrado você fica. Vivemos numa era onde as pessoas postam coisas nas redes sociais que não são reais. Você percebe isso no dia a dia. Você está lá num churrasco e a pessoa está olhando o telefone e está triste ali. E aí, de repente, ela levanta, pega aquele aparelho, vai para o lugar mais instagramável, que tem uma boa iluminação, tira uma foto, bebe. Às vezes ela nem está bebendo nada, mas ela pega uma taça para tirar a foto. Ela tira a foto e posta: domingo fantástico. E estava uma porcaria aquele domingo. E aí você lá na sua casa, sem ter nada para fazer, olha aquela foto e diz: como minha vida anda ruim. Mas aquilo não é real, porque a geração Y e a X comparava a vida dele com o vizinho, e você compara com a digital influencer que está lá nas Bahamas. Ficou desleal a comparação. Bom, voltando um pouquinho aqui para o mercado. Luciana, vai lá, volta aqui, vai lá, volta aqui. Vamos ver o que eu falei sobre andar de lado, né? Nós temos aqui a evolução do PIB global. E no global, nós temos em 2023 um andar de lado mundial. Só que nós temos um risco ainda maior. 57% do PIB em 2030, pensando numa linha do tempo, vai vir de países emergentes. Só que 50% disso tudo vai vir do Global BRICS. Essa é a expectativa. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Ok? Aí eu pergunto para vocês. Tivemos aí... Eu estava fazendo a abertura da Fene Café, falando sobre o mercado. Tivemos a Dilma Rousseff assumindo a presidência do Banco BRICS. Eu não sei se a expectativa se consolida, tá, gente? Estava tudo indo muito bem lá no BRICS. Nós tínhamos uma expectativa, esse slide aqui foi antes, tá, gente? Mas aí estava tudo indo bem. Eu falo que uma variável muda, tudo pode mudar, né? Mas essa é a expectativa, ou seja, a gente tem uma maior volatilidade. Lembra do primeiro slide que eu falei de maior volatilidade? Como na casa da gente tudo muda, no mercado também as coisas mudam. Conforme a vida vai mudando, o mercado vai mudando. Eu trouxe uns dados econômicos para a gente entender o Brasil aqui para nós. O que acontece e o que a gente pode esperar desse mercado e o que isso reflete para vocês. A gente vai ter aqui amanhã o economista da Jovem Pan, que eu gosto muito, o Arthur, que vai falar para vocês um pouco mais profundamente
sobre como que vai a nossa economia e a nossa política. Mas eu trouxe esse slide aqui para contar uma coisa para vocês. Estamos dando um remédio, é como se eu estivesse tratando uma bactéria com um antiviral. O que o governo tem feito aí para tentar controlar a nossa inflação? Ele tenta controlar a inflação elevando a nossa taxa de juros. Então, a gente vem de uma Selic aí muito alta, insustentável. Só que isso funciona quando a minha inflação, ela se dá por excesso de demanda. Ou seja, muita gente comprando, muita gente fazendo, aí o preço sobe. Nós estamos nessa inflação, não é essa a causa. Não é por excesso de demanda, porque como as coisas estão muito caras, a nossa demanda vem até regredindo. Só que a gente, historicamente, só sabe controlar a inflação elevando taxa de juros. Então, a gente dá um antiviral para uma doença que, na verdade, é bacteriana. PIB, o que é bom andar de lado, porque não estamos caindo. Então, ali uma perspectiva de 0,90, isso já vem sendo aí avaliado. Hoje vai trazer um dado até mais preciso que saiu na Focus. Eu digo para vocês o seguinte: se não atrapalhar o agricultor, é o que eu digo, se o governo, ele não precisa ajudar, ele não precisa ajudar. Se ele não atrapalhar a gente cresce. O PIB do agro cresce, a gente evolui. Nós só não podemos ser atrapalhados pela economia. Só. A cafeicultura vai ficar pujante, nós vamos conseguir avançar. Nós temos uma expectativa aí de uma safra boa no Brasil. Se você pegar aqui, olha, eu trouxe esse dado interessante de importação e exportação de alimentos. Na década de 70, a gente importava alimentos. Em 2030, nós vamos nos tornar o maior exportador de alimentos do mundo. Só que em 2022, que foi o ano passado, a gente atendeu 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. A nossa população aí, 200 e poucos milhões de habitantes, mas nós atendemos 1 bilhão de pessoas. Então, não é para qualquer país, não é para qualquer um. Eu falo que a agricultura, às vezes, ela é fonte de ser o tempo todo apedrejada, né? O tempo todo a gente está sofrendo, de alguma forma, com comentários de pessoas que não conhecem a gente. E eu tenho tentado sair para fora do agro, para falar isso, porque advogar para nós, todo mundo conhece aqui, nós não precisamos falar para nós precisamos falar para aquele público que não conhece o agro. Então, tem algumas marcas que estão me acompanhando aí nesse um propósito chamado agro, e, inacreditavelmente, a gente tem que ir num Lollapalooza, nós temos que ir num festival de música Rock in Rio, porque é lá que eu tenho que mostrar o que é o Brasil sem o agro. Para que eles consigam enxergar. Todo dia eu estou em evento do agro, fazendo palestras, nós sabemos, nós não precisamos saber disso daqui. Nós sabemos. Quem precisa conhecer isso aqui é quem está do lado de fora. É da porteira para fora, da porteira para dentro do agro, nós sabemos quem somos. Mas eu trago um ponto de reflexão para vocês aqui, a nível de mercado, a nível de agronegócio. Nós temos uma dependência muito grande, já foi maior, já fomos mais de 40% de todas as nossas exportações eram para a China. Hoje nós estamos com 31,9%. Só que olha aquela questão de você colocar todos os ovos em uma cesta e numa cesta que não é muito segura. Lu, por que você fala que não é uma cesta segura? Nós fazemos um evento no Chile que chama-se Mega Agro. E eu acompanho os produtores lá na parte de cereja, mirtilo e uva. No ano passado, 2021, sabe o que os chineses fizeram com os chilenos? Eles embargaram toda a produção do Chile de cereja no porto. Você sabe qual que é, o quão perecível é uma cereja? O que aconteceu com a cereja chilena na safra dele de 2021? Perdeu no porto.
Quem que amargou o prejuízo? Foi o chinês? Não, foram os chilenos. O que acontece com a gente quando tem um rumor de vaca louca que a China vai e fecha a fronteira? A gente fica à mercê, não sabemos o que fazer, joga a carne no mercado interno a um preço lá embaixo, aí a picanha vai a R$29 o quilo. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente faz isso? Sendo que nós temos N outros mercados para explorar. Tem algumas cooperativas que eu faço o acompanhamento da gestão mais de perto, faço parte do conselho, que a gente foi buscar nos mercados árabes, nos Emirados Árabes, uma nova oportunidade de exportação, que a gente exportava bastante para a Europa, para a China e para os Estados Unidos. Se você pegar aqui, a Europa hoje representa 16%, Estados Unidos 6% e China 31%. Tem mercado bom pagador lá fora, principalmente para o nosso café. Nós vamos olhar, tem café nosso, brasileiro, sendo colocado como exportação do Vietnã. Eles compram o nosso café e invasam. É um absurdo um negócio desse. Nós precisamos melhorar nossa eficiência na parte de comercialização, de encontrar novos mercados. O prato do profissional tem que girar e tem que girar bem. Então, nós não podemos, principalmente num mercado tão volátil como o chinês, que se associa a uma Rússia, e aí você pensa no BRICS, nós temos Rússia, nós temos China, nós temos Brasil. Olha o risco disso. Só que aí quando você pega, pessoal, o que a gente tem feito no Brasil, a produção agrícola prevista para 2023, 2024, é de 302 milhões de toneladas. Nós vamos crescer 14%. Só que crescendo em área, em hectares, somente 3,5%. Ou seja, nós seremos mais produtivos. Nós vamos colher mais por hectare. E é assim que a gente tem feito a agricultura do nosso país. É colhendo mais por hectare. E não abrindo, e não desmatando, e não fazendo, né, o que julgam que a gente faz aí com tanta veracidade, né? Porque quando é dito por pessoas que não conhecem a gente. Então, nós somos extremamente eficientes. A gente continua crescendo sem ter o mesmo crescimento em área. Então, a gente melhorou nosso índice tecnológico, a gente melhorou nossa área agricultável, a gente tem colocado mais tecnologia, a gente tem empenhado em vários setores. Aqui, eu trouxe um superávit para vocês terem uma ideia do que a gente vai ter de exportações. Isso é muito bom, porque significa que a gente exporta mais do que importa. Quando a gente tem uma balança comercial com superávit, isso é muito produtivo. E aí, pessoal, passando essa fase, eu venho concluindo a minha palestra para vocês. Nós podemos ter vários ventos lá fora. Lu, você trouxe para nós que o produtor precisa estar equilibrado emocionalmente. Sim. Você trouxe para nós, Luciana, que a gente tem que saber que eu tenho pratos de porcelana na minha casa. Esse é o meu recado para vocês. Tem pratos que quebram e nunca mais vão voltar a ser o mesmo. Então, esse a gente não pode deixar de girar. Vai acontecer no mercado, com essa volatilidade, no nosso prato enquanto produtor, enquanto empresário, porque vocês são empresários rurais, vai acontecer coisas boas e coisas ruins no mercado. Eu não posso garantir qual o vento que a gente vai enfrentar no próximo ano. Mas eu posso garantir para vocês que você tem o poder de ajustar as velas como bom marinheiro dessa embarcação. Se o dólar sobe, se a taxa de juros sobe, se a nossa inflação sobe, se o nosso PIB não cresce o tanto que a gente quer, isso não está nas nossas mãos. Mas como eu lido com isso, com todas essas perspectivas, isso está na minha mão. Então, café é para os fortes,
é uma cultura perene. Ela tem grande capacidade de adaptação. E eu acho que por vocês conviverem tanto com o café, por maior que seja o estresse hídrico, ou qualquer outro tipo de estresse que a planta tenha, ela sempre volta ao seu estado original. Isso é resiliência. Nós temos um café resiliente. E aí, hoje eu já fiz uma parábola para vocês e eu vou encerrar a minha palestra com uma parábola. Que diz o seguinte: uma filha extremamente revoltada com tudo que estava acontecendo na escola, porque muitas coisas estavam desagradando ela, ela chega para o pai e diz assim: pai, eu não concordo. A minha professora é muito dura comigo. A diretoria da escola é muito dura. Essa escola está muito ruim. Eu estou ficando muito triste. E aí, o pai dela conta uma parábola. Chama ela e diz: vamos colocar aqui 3 coisas numa água bem fervente, que incomoda bastante, e coloca a cenoura, e coloca o ovo, e coloca o café. Depois de passar pelo processo de fervura, a cenoura amoleceu, o ovo endureceu, e o café soltou o seu melhor aroma. E ele diz para a filha: a adversidade que você vai enfrentar, minha filha, eu não posso mudar. Mas a forma com que você vai lidar com ela, isso é possível de ser mudado. Você pode, com a adversidade da vida, endurecer como o ovo, ficar resistente. Você pode amolecer como a cenoura, ou você pode tornar o seu melhor como o café. E eu digo que nós precisamos tornar o nosso melhor. Nós precisamos ser resiliência, ser força, encontrar caminhos diferentes. Mas para isso, para encontrar caminhos diferentes, para lidar com essa nossa cafeicultura, porque esses dias um cafeicultor virou para mim e falou assim: nossa, todo dia eu abro lá e o preço está só baixando. E eu disse para ele: ah, tá, mas está 1.000 e poucos. Luciana, mas nossa, está ruim demais, não sei o quê. Mas aquele que travou a 700, que ele só vê o que está ruim no hoje, ele tem a memória curta. Nós já vendemos café muito mais baixo do que está hoje. Olha, para vocês terem uma ideia, o que é resiliência, o que é força? É você ser capaz de voltar a seu estado original, que é o nosso pé de café. É você ter condições de ressurgir. Eu digo que na área de finanças, para os meus cafeicultores, para qualquer produtor, eu digo, não é tarefa para ficar jogando. Nós não temos que ficar brincando com a sorte. Trava o custo. Porque se tu não travar o custo, nós vamos ficar numa roleta russa. Eu tive produtores aí que estão passando por uma situação delicada porque resolveram brincar com a sorte. Gestão não permite amadorismo. Dá para brincar? Dá, mas vamos brincar com o lucro. Não brinca com aquilo que quebra a casa. Aquilo que quebra a casa não é saudável. E até para tomar essa decisão, eu preciso de uma pessoa aqui que encontra, que sabe o que está fazendo aqui. Mark Twain, que é um grande pensador, diz que tem 2 dias na vida da gente que são extremamente importantes. O dia que você nasce e o dia que você descobre por que você nasceu. Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Eu brinco que muitas pessoas vão a eventos todos os dias, escutam palestra todos os dias e saem exatamente igual quando entraram. Não muda nada. Você tem o poder de sair diferente, fazer aquilo que gosta. E a nossa cultura é apaixonante. É possível encontrar naquilo que você faz, na sua profissão, a sua vocação, a sua missão e a sua paixão. Isso é Ikigai, que em japonês é encontrar um propósito. É você ser bom no que faz.
É ser pago por isso. Que coisa mais apaixonante do que você todo dia estar numa lavoura e ver o pôr do sol daquela lavoura? Não tem coisa mais linda. Pensa quantas pessoas poderiam e gostariam de ter esse privilégio que você tem todos os dias na sua propriedade. É fazer aquilo que você ama. Encontrar o seu propósito. É a razão pela qual você está aqui. E aí, para isso, esteja equilibrado espiritualmente. Não existe equilíbrio sem que você se conecte com algo maior. Você está aqui por uma razão. Não passe a vida em branco, porque você precisa estar aqui por alguma razão. E eu digo para vocês, o legado que você vai deixar, seja um defunto amado e não odiado. Faça as coisas bem feitas na propriedade, para você não deixar problema para as pessoas. Tem uma consultora que eu vi uma palestra dela esses dias, que é a Tomaídes, que eu achei fantástico. Que ela disse que tem defuntos que são odiados pelos filhos. Não dá nem para chorar o morto, de tanto problema que ele deixou. Então, nós temos 10 passos aqui para você encontrar o porquê que você está aqui. O primeiro passo é trabalhe com algo que você ame. Porque não dá para ser feliz só nas férias. Tem gente que é infeliz 330 dias do ano. E feliz 30 dias no ano inteiro, que é quando ele tira férias. Elabora um plano de carreira, um plano de sucessão. O que você vai deixar? Aonde você quer chegar? Premie as suas conquistas quando você tem uma safra boa, quando você consegue produzir, quando você se dê o luxo de dizer que valeu a pena o esforço que você fez no dia a dia. Saia da zona de conforto. Tem um livro que eu gosto muito, que é da Lia Luft, que chama Múltipla Escolha, que diz, o livro diz, quanto mais medo você tem de mudar e da mudança, mais parado você fica, porque você não muda, porque ele está confortável. Só que o medo, ele te paralisa numa areia movediça. Quanto mais medo de mudar você tem, mais você afunda. A vida está aí para ser mudada. Você tem que melhorar continuamente. Você tem que buscar uma realização pessoal. Tenha um hobby na vida. Não tem coisa mais frustrante do que você chegar na sua terceira idade e descobrir que você não tem hobby nenhum. Nada te faz feliz. Nada te deixa extasiado. Saiba lidar com as frustrações. Nem tudo será um mar de rosas, mas eu posso fazer o melhor com aquilo que eu tenho. E busque fazer o bem ao próximo. Se tem algo que eu acredito nessa vida, é o poder da lei do retorno. Não adianta plantar tempestade e querer colher maré mansa. Tem gente que faz o mal para o outro e acha que a vida vai fluir. Não vai. Fazer o bem ao próximo é o que há de mais santo que você pode ter na sua vida. Faça, porque o universo te devolve em dobro. Você faz uma coisa pequenininha, o universo te dá um negócio desse tamanho. E seja humilde. Por melhor que seja a sua posição, eu falo que humildade é aquilo mais benéfico que um ser humano pode fazer a si próprio. A arrogância, ela é algo que destrói. E no frigir dos ovos, todos nós estamos na mesma fila. A gente chegou sem nada, sem nada. Ai, mas eu estou com um carro hoje que vale 800 mil reais. Que bacana. No caixão tem espaço para ele? Não tem. Ah, a minha lancha tem 35 pés. No caixão tem espaço para ela? Não tem. Não tem. Eu uso joias que são fantásticas, mas no caixão, sabe o que o povo faz? Não deixa eu levar nenhuma. Podia, porque cabia. Não, essa cabia, não cabia? A joia cabia? Puta sacanagem alguém tirar. O iate não cabia, a fazenda não cabia, mas a joia cabia, mas alguém tirou.
E no máximo, se você for uma pessoa extremamente planejadora, você vai planejar qual vai ser a roupa que você vai ser sepultado. Mas fatalmente a gente esquece disso. Vem um filho da mãe que escolhe lá a roupa e pega a mais velha que você tinha no guarda-roupa. Então nem a roupa que você vai embora você vai escolher. Então viva. A fila está sempre assim. Esses dias um parente meu foi num velório de um outro parente e eu achei aquilo muito esdrúxulo. Porque ele disse assim, nós estávamos enterrando um primo e ele disse, nossa, o próximo sou eu. E foi. Eu falei, nunca que eu falo um negócio desse num velório, porque eu sei que acontece. O universo tem poder e a palavra vai e volta. Então não diga que você está quebrado, não diga que você não tem sucesso, não diga que você não é feliz. Jogue coisas boas para o universo, para que ele te devolva. E de último recado, e não menos importante, nós precisamos de novos investimentos, expandir nossa produção, planejamento tributário, cuidado. Gente, cuidado com as recuperações fiscais, com aquilo que a gente está fazendo aí, que eu falo que tem alguns escritórios que ele recebe, né? O PIS e COFINS de volta, some, depois você fica com o pepino na mão. Inflação, custos. Você não pode deixar o seu custo elevar demais. Se eu não posso controlar o preço de venda, eu tenho que segurar o que eu posso conter, que são os meus custos. Fontes de financiamento, comercialização em rede, gestão ambiental, tem muita grana em crédito carbono, gente. Vamos aproveitar e vamos surfar essa onda. Tem uma coisa interessante, que tem algumas propriedades de café que têm feito turismo rural e que tem segurado o custo da propriedade 100% com turismo rural. Fantástico! Porque aí eu consigo deixar a minha fazenda produtiva e gerando receita. Digitalização de operações, modelo de gestão, sucessão e governança. E é isso, um propósito chamado agro, que eu tenho tanto prazer em falar para vocês. Estejam preparados, sejam resilientes. Quem não me segue ainda, lucianamartins.agro, esse é o meu Instagram. E eu sempre estou ali compartilhando as pílulas, que são pílulas de gestão, pílulas do coração, pílulas de fé. E que vai ser um prazer estar aqui com vocês nesses 2 dias. A gente vai ter muita coisa para conversar. Muito obrigado e espero que vocês escolham o prato certo que não pode cair. Obrigada, gente.